Estamos começando pela TV Novo Tempo mais um programa Evidências, sempre em busca de fatos que comprovam a veracidade histórica da Bíblia Sagrada. Você certamente já ouviu uma famosa frase de John Donne que dizia: "Nenhum homem é uma ilha". Donne escreveu isto em 1624, durante a luta para curar a sua filha, que acabou morrendo com apenas 18 anos. Ele era um poeta jacobino inglês e um pregador do Evangelho. Por isso, quando escreveu esta frase, estava pensando na conjugação de duas realidades do ser humano. A primeira delas é que todos nós somos seres naturalmente comunicadores. E a segunda é que, contraditoriamente falando, somos muitas vezes tentados a viver isolados do mundo que nos cerca, isto é, isolados das pessoas. Donne achava estranho como, especialmente os estudiosos que amam o conhecimento, preferiam às vezes ficar isolados em meio a livros a viver em comunidade. Se fosse hoje, ele certamente falaria do isolamento atrás de uma tela de computador. Sentindo na pele a dor da iminente morte de sua filha, Donne usou um conceito metafórico a fim de chamar a atenção para a importância das relações humanas. Na íntegra, foi isto o que ele escreveu: Nenhum homem é uma ilha. Somos como peças de um continente, partes de um todo. Noutras palavras, somos seres em constante necessidade de comunicação. Ninguém mentalmente sadio pode ser uma pessoa presa ou isolada em si mesma. Somos parte de uma sociedade figurada no texto como um continente populacional. Mas a grande contradição percebida por Donne é que, ao mesmo tempo que necessitamos de comunicação e vida social, a nossa mente parece criar mecanismos para escapar dos nossos semelhantes. Queremos ser parte do grupo e, ao mesmo tempo, queremos ser destacados dele. Queremos ser diferentes de todo mundo. Tomando carona nesse insight, o que percebemos é que, quando esse sentimento cai no ambiente do debate intelectual, quer seja ele acadêmico ou não, a arrogância, o preconceito, o orgulho e outros sentimentos nada nobres tomam as rédeas e nos alienam uns dos outros. Eles então podem tomar proporções tais que a razão acaba ficando de fora e a ignorância e a violência assumem o controle. E como isto é terrível quando Deus e a religião fazem parte do assunto a ser debatido. E temos maus exemplos em todos os lados, nas brigas entre ateus e religiosos, entre conservadores e progressistas, entre pessoas de um credo e pessoas de outro credo. São situações que, idealmente falando, jamais deveriam existir. Alguns, assumindo uma pretensa neutralidade intelectual, sugerem que o caminho não é discutir nada, deixar cada um seguir o seu próprio rumo, sem diálogos nem confrontações. Seria mesmo esta a solução viável? Creio que não. Principalmente porque nem mesmo quem a defende se contenta com ela. A pós-modernidade criou a ilusão de que não existem verdades absolutas, que todas as proposições são provisórias e que o pensador atualizado deve ser aquele plural em suas ideias. Mas isto só funciona quando este pensador questiona a tradição, pois quando um tradicional também questiona o seu liberalismo, aí aquele que se dizia pluralista se torna um conservador, defendendo com unhas e dentes a sua ideia sem considerar a possibilidade de outra opção. A neutralidade, no fundo, é apenas uma ilusão. Já dizia o poeta alemão Christian Friedrich Hebel, um dos maiores nomes da filosofia idealista: viver significa tomar partido. O filósofo italiano Antonio Gramsci, um dos maiores pensadores comunistas da Itália, foi ainda mais audacioso ao afirmar: eu odeio os indiferentes. Quem verdadeiramente vive não pode deixar de ser partidário. Indiferença é abulia, parasitismo, covardia, não é vida, é o peso morto da história. Palavras fortes, não é mesmo? Apesar de concordarmos parcialmente com essas declarações de Hebel e Gramsci, devemos também entender que a opção por uma causa, partido ou posição ideológica deve ter os seus limites e a sua forma ética de agir. Caso contrário, a troca de opiniões será um desastre, para não dizer uma tragédia, principalmente quando envolve religiosos. Todos conhecem a obra de Shakespeare chamada Romeu e Julieta, que inspirou tantas versões no teatro e no cinema. Ora,
tudo começa e termina por um clamor aberto de justiça, onde ambas as partes querem ter razão, custe o que custar, e para isto aparentam estar dispostos a pagar qualquer preço. A trágica história de um amor proibido não começa com uma cena romântica, mas com uma luta de espadas. Teobaldo mata Mercúrio e Romeu se vinga matando Teobaldo, que é parente dos Capuleto. A cena mostra visivelmente os dois corpos no chão e a batalha que se inicia entre os Capuleto e os Montecchio, que por sua vez eram parentes de Romeu. Na cena 1, ato 3, Shakespeare descreve o discurso irado da senhora Capuleto, que exige do príncipe a morte de Romeu por ter sido o assassino de Teobaldo. Ela diz mais ou menos assim: imploro justiça, que só tu, ó príncipe, podes me dar. Veja que cada família está apenas exigindo os seus direitos, ou, em outras palavras, querendo ter a razão num debate. Bem, depois disso vem então o encontro de Romeu e Julieta, o namoro às escondidas, o namoro e o casamento também escondido, até que no final da peça, Shakespeare repete a mesma cena inicial. As mesmas famílias reunidas na presença do príncipe, mas agora há outros dois corpos no palco, os de Romeu e Julieta. O príncipe então diz: onde estão esses inimigos? Capuleto, Montecchio, vejam que flagelo abateu-se sobre o nosso ódio. Que os céus encontrem maneira de matar a nossa alegria com amor. E eu, por também ter fechado os olhos para as vossas discórdias, perdi um casal de parentes. Todos nós fomos igualmente punidos. Você percebeu o problema dessa história? Às vezes se dá um boi para entrar na briga e uma boiada para não sair dela. Mas muitas vezes o ideal é dar o boi e a boiada para se evitar um conflito. Não se trata de covardia intelectual de jeito nenhum, mas muitas vezes, diante de discussões, eu devo sinceramente me perguntar o que eu mais quero: ter razão ou ser feliz? Imagine, por exemplo, uma briga de trânsito. Eu tenho razão, o outro tem uma arma. Entendeu a pergunta? É melhor ter razão ou ser feliz? Entre ambas as opções, eu prefiro a segunda, a menos, é claro, que um princípio de vida ou situação ética estejam em jogo. Entre a covardia de uma omissão e o risco de vida para salvar uma pessoa, quem tem caráter sabe o que deve fazer, mas nem todas as disputas que enfrentamos se enquadram neste perfil ético. Qual seria, portanto, o posicionamento correto na defesa de um pensamento, de uma doutrina? Bem, já que neste programa nos pautamos por uma cosmovisão bíblico-cristã, seria interessante, como sugestão, refletir como Jesus de Nazaré se portaria diante de alguns confrontos intelectuais. Ele se esquivaria, usaria argumentos lógicos, apelaria para a sua autoridade divina? Bem, estas são algumas perguntas interessantes sobre as quais os cristãos deveriam ponderar. E quanto àqueles que nos assistem e que por alguma razão não creem em Jesus Cristo como sendo Filho de Deus, que pelo menos tomem o seu exemplo para saber como alguém que se diz seguidor deste Cristo deveria se portar diante de um debate. Como você deve saber, existe na área da retórica religiosa uma matéria chamada apologética, que numa definição simples seria a defesa racional da fé. Então a nossa pergunta é a seguinte: qual seria o método apologético de Jesus? Ora, para se evitar especulações ou suposições gratuitas, vamos pautar a nossa busca por um princípio que parte dos evangelhos. Sim, vamos partir do pressuposto que esses evangelhos constituem a mais autoritativa fonte que temos para falar de Cristo, ou seja, os evangelhos que estão no quadro histórico do Novo Testamento são o relato oficial que o cristianismo tem a respeito do seu fundador. O bom desse método é que, longe de encontrar uma cartilha de orientações teóricas, vemos nele situações práticas em que Jesus foi exposto a um confronto intelectual. E da sua atitude, podemos extrair o que ele pensava acerca da postura correta diante de um debate. Parte de nossa reflexão se inspirou no livro A Apologética de Jesus, escrito por Patrick Zurican e Norman Geisler. A primeira coisa que aprendemos do comportamento de Jesus é que ele jamais tomava a parte pelo todo. Seus piores inimigos foram, segundo os evangelhos, os fariseus, escribas e saduceus.
Mas nem por isso Jesus os tratou igualmente como ímpios. Pelo contrário, ele sabia que nem todos os fariseus, escribas e saduceus eram desonestos ou hipócritas, que nem todos eram como aqueles que faziam parte do grupo que o perseguia. O Evangelho de Lucas, capítulo 14, mostra um quadro em que Jesus se hospeda, ou pelo menos come, na casa de um dos fariseus. E no final dos 4 evangelhos, temos as figuras de Nicodemos e José de Arimateia, um fariseu, o outro alto membro do Sinédrio, que são descritos como homens justos e honestos para com as coisas de Deus. Esta é uma lição que muitos de nós deveríamos aprender, quer sejamos cristãos, ateus ou agnósticos. Veja, o fato do ateísmo contar com muitos maus exemplos, como o ditador Mao Tse-tung ou o serial killer Jeffrey Dahmer, não nos dá, a nós cristãos, o direito de usar isto como argumento contra o ateísmo, ou julgar que todos os ateus são potencialmente ditadores e assassinos. Afinal de contas, devemos admitir que o cristianismo também está repleto de maus exemplos, repleto de pessoas que mataram, torturaram e violentaram inocentes, supostamente em nome de Deus e de Jesus Cristo. A Ku Klux Klan é um clássico exemplo. Ali você tem um conglomerado de organizações racistas composta majoritariamente por católicos, protestantes e pessoas que usavam a Bíblia como argumento para torturar e assassinar negros nos Estados Unidos. Seria igualmente ridículo achar, com base nesses casos, que todos os cristãos são potencialmente criminosos, racistas e matadores de negros. Não foi porque alguns clérigos decidiram assassinar na fogueira o pensador Giordano Bruno que todos os teólogos cristãos fariam o mesmo. Jesus, portanto, não confundia segmento com seguidores. É claro que há instituições como o nazismo ou até a já mencionada Ku Klux Klan que são filosoficamente produtoras de demência comportamental. Mas, ainda assim, se quisermos seguir o método de Jesus, o ideal durante um debate é separar as pessoas do conjunto de ideias que elas representam. Do contrário, ao combater estas ideias, corremos o risco de julgar alguém que, mesmo enganado, não deixa de ser sincero naquilo que acredita. E, para nós cristãos, Jesus morreu por todos, até por aqueles que discordam de mim. Veja, de acordo com a escatologia bíblica, embora Cristo seja claramente descrito como um juiz em sua segunda vinda, durante o seu ministério terrestre, ele preferiu não julgar ninguém. De acordo com o Evangelho de João, capítulo 3, verso 17, Deus enviou seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. O mesmo evangelista repete as palavras de Cristo em pelo menos 2 outras ocasiões, nas quais ele declarou: "Eu a ninguém julgo", João 8, verso 15. E, "Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo", João 12, 47. Agora atenção, estes textos não significam que Cristo endossava uma atitude laxa em relação aos valores morais e que cada um poderia fazer o que bem quisesse sem prestar contas disso no juízo final. Não se trata disso. O ponto em questão é que, em seu ministério terrestre, Cristo teve uma atuação que deveria servir de modelo para nós em não pejorar gratuitamente as pessoas que não aceitassem o seu discurso. Ele procurava, pelo contrário, salvá-las através da mensagem que ele acreditava ser a verdade. E assim deveria ser com aqueles que dizem ser seus seguidores. Portanto, internautas cristãos jamais deveriam usar a rede, a internet, para proferir xingamentos ou atacar com apelidos difamadores aqueles que questionam ou mesmo aqueles que desdenham da religião cristã. E isto vale também para pregadores, escritores e apresentadores de televisão. Deus precisa de testemunhas e não de advogados. E mesmo os advogados sabem que uma boa defesa se faz com argumentos, evidências, testemunho e argumentação coerente, não com xingamento ou falácias do tipo ad hominem, que visam atacar a moral do adversário só para invalidar a tese que ele tenta construir. É claro, houve momentos em que Jesus chamou os fariseus de raça de víboras, filhos do diabo, etc. Mas isto deve ser entendido à luz da cultura do Oriente Médio em que Jesus vivia.
Ali, Cristo estava proferindo uma sentença profética, tecnicamente uma lista de ais, que era um recurso literário comum aos tempos do Oriente Médio Antigo. E isto não tem nada a ver com mero xingamento, muito menos com aquele tipo de baixaria que vemos por aí. Mas é claro que, em se tratando de questões culturais, temos de ter a sensibilidade de extrair a essência do comportamento de Jesus e não necessariamente a cultura na qual ele viveu. Eu não preciso sair por aí pronunciando uma lista de ais para um adversário para que ele se sinta constrangido. Não, pelo contrário. Nós temos que entender que estamos no Ocidente, com um hiato de 2000 anos de distância entre nós e o tempo de Jesus. E não se esqueça de uma coisa: o fato de Jesus tentar salvar as pessoas na sua primeira vinda não significa que ele vai repetir na segunda. Pelo contrário, ali ele virá como um juiz e dará a cada um conforme estes responderam à graça que ele lhes ofereceu, se a rejeitaram ou se a aceitaram. Mas ainda podemos extrair um outro princípio de Cristo. É que ele, embora respeitasse educadamente os seus inimigos ou adversários intelectuais, o respeito pelo outro não ia a ponto de comprometer a sincera denúncia de um erro. Noutras palavras, Jesus amava os pecadores, mas não o pecado que eles praticavam. Respeitar não significa concordar, deixar de denunciar o erro. Outra coisa também que aprendemos com Jesus é que ele não perdia tempo com o desnecessário, com a especulação ou com a sistematização do óbvio. Ele também não apreciava guerras de intelecto minadas por orgulho ou vaidade intelectual. Acadêmicos e rabinos judeus daquela época amavam criar uma espécie de quebra-cabeça mental para nocautear outro rabino diante de um debate. Assim, eles sempre lançavam uma pergunta complexa que era uma forma de chamar para a briga. Sabe como Jesus se comportava diante dessas situações? Ele jogava outra pergunta ou afirmação com base no próprio raciocínio daqueles que queriam confundi-los. Aí, ele é que os deixava confusos e, ao mesmo tempo, evidenciava as verdadeiras carências de seu coração. Certa vez, um aluno de direito, querendo testar a inteligência de Jesus, lhe perguntou: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus simplesmente disse: Ora, você conhece a lei, não é mesmo? Então, cumpra o que está nela. Aí a Bíblia diz que o rapaz caiu em si e percebeu que, na verdade, ele não cumpria de coração as leis civis e religiosas dos judeus. Ele não cumpria, na prática, no seu íntimo, as leis nas quais ele se especializara. Jesus, então, lhe contou uma parábola e acalmou seu coração. Numa outra situação muito parecida, um jovem, desta vez um jovem rico, fez a mesma pergunta para pegar o mestre. Talvez ele até fosse do mesmo grupo do outro estudante de direito. E o mestre novamente lhe dá a mesma resposta, mas com uma anotação importante da parte do evangelista Marcos. Ele descreve que quando Jesus viu o olhar daquele jovem desafiador, Jesus fitou-lhe nos olhos e o amou. Veja, Jesus não queria apenas ganhar um debate, ele queria ganhar pessoas. Jesus não queria admiradores, ele queria discípulos. Por isto, via as pessoas não como elas eram, mas como poderiam vir a ser transformadas por sua graça. E qualquer cristão moderno que sobe numa tribuna de debates, esquecendo-se desses princípios, não está definitivamente seguindo o método apologético de Jesus. Outra coisa aparentemente óbvia, mas importante, é que Cristo não se acanhava de basear a sua argumentação na Bíblia Sagrada. Ele não partia da lógica, da retórica, da filosofia, mas do "assim diz o Senhor". O que não significa, é claro, que ele era um omni scripturístico, ou seja, que o seu discurso era tão somente da Bíblia e nada mais. Estudos do Novo Testamento demonstram que, embora Jesus privilegiasse as Escrituras como a suprema palavra inspirada de Deus, ele também utilizou de fontes literárias extra-bíblicas na elaboração ou ilustração de seus discursos e ensinamentos. Jesus também se utilizou do humor, da ironia, de parábolas comuns, de ilustrações da natureza. Ele parecia se preocupar muito com a clareza e a didática de seus ensinamentos.
Em alguns momentos, ele fez comparações profundas, como no encontro com Nicodemos, em que expôs um profundo conceito metafísico do Novo Nascimento que colocou o estudioso para pensar. Mas, na maioria das vezes, ele fazia comparações simples, usando ilustrações da natureza e de fatos do dia a dia. Jesus queria, sobretudo, que os mais simples do povo alcançassem a sua mensagem. Aliás, numa época em que crianças, mulheres e mendigos eram cidadãos de segunda categoria, ver Jesus cercado desta gente demonstra que ele era amável o bastante para atraí-los e, ao mesmo tempo, ser intelectualmente desafiador, pois chamava também a atenção dos mais eruditos do povo. Agora, sabe qual era o seu principal argumento? Simples. Um comportamento coerente com a sua mensagem e o uso do bem como evidência básica de sua doutrina. O seu comportamento era impecável e a sua forma de dizer as coisas era firme, porém, ao mesmo tempo, agradável. E o seu modo de tratar as pessoas, de realizar curas, de estender a mão aos necessitados, este era um argumento que silenciava qualquer coisa que os seus críticos pudessem dizer a seu respeito ou a respeito de sua doutrina. Podiam até não concordar com suas palavras, mas tinham de admitir que estavam diante de alguém muito, muito especial. Nós cristãos também deveríamos, por palavras, atos e demonstrações de amor, apresentar a pregação de Jesus. Devemos argumentar através de nossa atitude que a pregação de Jesus deu certo, que ele realmente transforma vidas e as transforma para melhor. Uma vida transformada pela graça de Cristo. Este é um argumento que dificilmente um ateu poderia negar. Afinal, quantos drogados você conhece que abandonaram o vício em nome do filósofo Michel Foucault? Quantas prostitutas deixaram as ruas pela graça de Nietzsche? Quantos bandidos abandonaram o crime pela mensagem de Richard Dawkins? Em contrapartida, quantos milhões se tornaram uma nova criatura pelo poder da mensagem de Jesus Cristo? Mas o poder dessa mensagem reside no amor que ela contém. O amor que Deus nos dá. O amor de Deus em forma humana. E quanto a você? Quando você fala de Cristo para um cético, para um ateu, para um agnóstico ou para um antirreligioso, o seu olhar espelha bondade? O mundo consegue ver Cristo através de você? Se não vivemos hoje aquilo que o Mestre ensinou, os ateus realmente pensarão, juntamente com Dawkins, que Deus é uma ilusão. O desafio, portanto, é o seguinte: seja você, cristão religioso, o principal argumento de Deus. Afinal de contas, a sua vida pode ser a única pregação que muitos têm acesso fora da igreja. Pense nisso e a gente se encontra semana que vem aqui na TV Novo Tempo, em mais um programa Evidências. Até lá!